Olá pessoal, aqui é o Peno Review. O de hoje eu trago Gal Guardians, Jima Purge, que é para aqueles que gostam de aventura em plataforma com bom humor e um toque de perversão. Ele foi produzido pela Indie Creates, responsável pelas franquias Gunvolt e Blast Master Zero, sendo que alguns jogos dessas franquias você encontra o conteúdo aqui no canal, enquanto a publicação ficou por conta da P-Cube, responsável pelos jogos como Metal Max Reborn e Marvel Lord. O lançamento foi para o PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC para a plataforma da Steam e mídia digital, recebendo uma versão física para as plataformas da Sony e da Nintendo. Mas sem mais delongas, vamos desbravar esse novo castelo na companhia dos caçadores de demônios? 久しぶりの投稿になっちゃったわね。今回の悪魔手強かった。マヤは慎重になりすぎなのよ。もっとこうバシュっていかなくちゃ。 Aqui acompanhamos as irmãs Shinobu e Maya, que retornam para a escola após uma missão de caça aos demônios para aproveitar um dos poucos dias normais, mas que logo se mostra longe disso quando elas são tragadas por uma outra dimensão onde sua escola virou um castelo. Sem entender exatamente o que está acontecendo, elas se preparam para mais uma missão de caça aos demônios com bastante ação e uma bela pitada de perversão. Esse é um spin-off da série Galgun, onde o nível de fanservice é bem alto e tem um humor usando e abusando dos momentos mais pervertidos que ocorrem normalmente nos animes. Enquanto nesse jogo o nível é bem menor do que temos na série principal, ele faz parte integral da história, e mesmo que não seja necessário conhecer os outros jogos para entender a campanha, conhecer a franquia ajuda bastante durante toda a partida. Fugindo do gênero da franquia, esse é um jogo de aventura em plataforma que lembra bastante os jogos da série Castlevania mais antigos, com um pouco de exploração retroativa, mas é todo dividido por fases. Aqui temos controle das duas garotas simultaneamente, sendo que cada uma delas tem uma jogabilidade bem diferente. No controle da Shinobu temos o estilo focado em ataques a longa distância, variando de fuzis, granadas e até lança-foguetes, tendo uma larga vantagem contra vários inimigos pelo poder de fogo e espaço entre eles. Já a Maya tem um foco nos combates a curta distância e técnicas mais voltadas para a defesa da dupla, mas mesmo assim seu poder de ataque é bem maior que a irmã, necessitando a troca entre ambas as garotas durante toda a campanha. Além da clara utilização dos ataques para enfrentar os inimigos, vários pontos das fases só são acessíveis ao utilizar as novas armas encontradas durante a campanha, forçando o jogador a lembrar de vários pontos em cada um dos estágios, já que, mesmo com o mapa mostrando no início das fases, dentro delas não temos acesso a ele, dificultando um pouco a navegação e encontrar os segredos espalhados pelo castelo. Pelo menos tem um sistema de exploração que te indica a localização geral dos segredos, mas não é o ponto de deixar muito fácil de descobri-los, precisando pensar bem como conseguir encontrar certos itens. Conforme avança no jogo, também é possível melhorar esses equipamentos e as habilidades da dupla para facilitar a exploração, além de contar com o sistema de vidas e até mesmo a possibilidade de jogar em co-op com 2 jogadores local. Como na maioria dos jogos da Indie Creates, os estágios dos personagens são todos em pixel art, com uma boa qualidade de detalhes, além dos efeitos especiais usados nos ataques, agrada bastante quem curte esse tipo de gráficos. Também temos arte em 2D sem ser em pixel art, tanto para as imagens dos personagens durante as conversas, como também em certos pontos para ilustrar melhor as situações da história. Apesar das artes em pixel art, as músicas não usam simultâneas, tendo uma boa variação entre as músicas misteriosas durante os estágios e as mais cômicas durante boa parte da interação entre as garotas. Nesse jogo temos dublagem em inglês e em japonês, e para aqueles que preferem deixar o áudio original para manter o clima anime dele, temos um bom time de dubladores nele, entre elas Emi Uema, dublador da Shinobu, passa pai da série Homem Labyrinth, e a Shiharu do Idol Death Game TV. 気をつけてしのぶちゃん。ものすごい
い魔力の気配。 Shinon Hashimoto, dubladora da Maya, Bazerico do Princess Connect e a Chiho do anime Prison School. ムカッパラが立つのです。 Aya Fujita, dubladora da Corona, faz a Christine do Secret Princess e a Mana no anime As Corpses Bird Under the Sakuroto's Feet. Ao finalizar o jogo, libera o Boss Rush para você desafiar todos os chefes de sequência, precisando de uma boa habilidade para conseguir passar 7 desafios extras encontrados aqui, além de uma nova dificuldade que altera certas mecânicas do jogo, ao ponto do acúmulo de vidas ter mais importância do que nas outras dificuldades. O jogo não é muito difícil, e como na campanha geral a dificuldade selecionada não afeta a lista de conquistas, boa parte dela realiza sem grandes problemas, mas ainda assim precisa revirar o jogo todo para conseguir completá-la, e entre as mais trabalhosas temos: encontrar a calcinha de todas as garotas, encontrar o segredo do 7º estágio, fazer o final alternativo e fechar o Boss Rush no modo lendário. Em resumo, Gal Guardian é um divertido jogo de plataforma dividido por fases, tendo uma ação bem equilibrada e que libera novos ataques conforme avança no jogo. Quanto à exploração, cada estágio tem diversas rotas que liberam com as habilidades e melhorias encontradas, então mesmo que eles não sejam Metroidvania, o retorno posterior nessas regiões podem render diversas surpresas para o jogador. O fanservice nele escala rapidamente, o que pode espantar um pouco aqueles que não curtem esse tipo de material, mas para aqueles que gostam ou simplesmente não ligam, vão curtir o bom humor que as situações inusitadas trazem, uma mais sem pé nem cabeça que a outra. Gostou do vídeo? Tem alguma dúvida? Deixa um comentário aí e não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima!